A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós vamos começar aqui mais um estudo chamado O Plano de Deus. Pense em um estudo que eu aconselho, não jogue fora, guarde, para que você não perca o estudo O Plano de Deus. Começa hoje. Já convida seus irmãos, seus amigos, os grupos e familiares para que não perca o próximos, porque todo dia um áudio. Esse estudo é um estudo comprido. Acredito que ele necessita de atenção. E se você perder algum dos outros áudios, talvez eu não consiga te mandar de novo. Então guarde. Amém? Hoje é o primeiro áudio, o plano de Deus. Por que o plano? Ele está baseado em uma situação que não condiz com o começo, mas condiz com o final. Nós vamos ler já já. Presta atenção. O Espírito Santo nos impulsionou a fazer esse estudo para que vocês pudessem ter entendimento. Por que Jesus planejou tudo isso? Por que Deus está fazendo parte deste plano? Porque o Espírito Santo ainda faz executar este plano. Qual é o plano? O plano é você. Há um bom tempo atrás eu fiz um estudo um pouco semelhante a esse, né? Como assim, pastor Alex? Algumas coisas do que estão nesse estudo eu coloquei num outro. Você vai relembrar. Mas algumas coisas que estão aqui é traçado um plano, um resgate, para que você possa compreender a importância, meus irmãos, de que você estude tudo isso e cumpra e viva. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Onde fica Lucas, pastor Alex? Você vai encontrar Mateus. Achou Mateus? O segundo evangelho é Marcos. Depois de Marcos é Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 21 a 31. 10 versículos. Vamos ler? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitastes. É uma história, uma parábola que Jesus contou. Jesus está falando aqui de 3 personagens: Abraão, o mendigo e o rico. Jesus está dizendo o final da vida desses 2 homens. Eles morreram, meus irmãos. E o que aconteceu depois da morte? O mendigo, chamado Lázaro, ele
ele encontrou paz. Mas o homem que só queria dinheiro, só se preocupava no bem material, ele não achou, ele não conseguiu achar, ele não conseguiu colocar em prática o desejo de adorar a Deus. Meus irmãos, esse estudo vai ser simplesmente claro, objetivo, de que você pare um pouco e pense na sua vida. Para você pensar se da maneira que você está indo e vindo, deitando e acordando, comendo e bebendo, está certo. Tá bom, é bobeira esse negócio de cristão, Jesus não existe, legal. Pense do jeito que você quiser. Mas e se é verdade? Mas e se for tudo verdade? Como será a sua vida do outro lado? Quem te receberá do outro lado? Deus, quando me impulsionou a isso, por isso que eu disse que esse estudo é um pouco maior e melhor do que o outro que eu dei sobre esse assunto. Ele é um pouquinho mais aprofundado, porque eu fui palestrar em uma igreja e houve algumas perguntas sobre isso, meus irmãos. E as pessoas não sabiam para onde iriam. Não tinham uma certeza da sua salvação. Não sabiam nem que caminho direito pegar. Fiquei abismado de perceber que pessoas estavam presas ainda a um mau entendimento das Escrituras. Então eu fiz esse estudo de novo e eles estão recebendo isso agora também, para que eles possam compreender melhor ainda. Não só com a minha explicação lá, mas um pouco mais em estudo. Quando eu fui convidado para dar essas palestras, o plano de Deus, para eles entenderem qual era o plano de Deus. O plano de Deus é você. E quem vai executar esse plano são 4 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo e a sua pessoa. Aceitando, aí sim o plano estará concretizado. Esse texto que a gente leu, a gente percebeu, meus irmãos, que havia um mendigo que ele tinha feridas, os cachorros lambiam suas feridas e ele vivia do quê? Das migalhas. Olha, meus irmãos, ele se alimentava das migalhas que caíam. Que tamanho tem uma migalha para você? Do tamanho de uma mão? Só se for migalha de gigantes. Porque migalhas são aquilo que quase não dá para comer, meus irmãos. Ele comia o resto do resto do resto. Enquanto o rico estava bem. Essa parábola, esse exemplo é de 2 pessoas. Uma que pensava no seu eu e a outra que pensava no seu Senhor. Quando é que vai acabar isso? Quando é que isso vai terminar? Eu não aguento mais viver assim. E aí morreu aquele homem. Mas a Bíblia diz que os anjos o levaram. Imagina que de repente, quando ele fechou os olhos, meus irmãos, e abriu os olhos em outro mundo, ele percebeu: eu morri. Acabou aquele sofrimento. E apareceram aqueles anjos, pegando na sua mão e dizendo: Lázaro, venha conosco. Vamos te levar para um paraíso. E ele percebeu que acabou todo aquele sofrimento. Enquanto o rico, com a sua arrogância, prepotência, de repente dá um infarto, ou algum tipo de doença, ou algum tipo de acidente, e ele morreu também. Mas ele não foi para o mesmo lugar do Lázaro. Por isso que é a minha preocupação que nesse primeiro áudio você compreenda a importância do plano de Deus. Você está incluído? Se não está, faça parte hoje. Eu quero te convidar para aceitar Jesus, para procurar uma igreja ainda hoje e aceitar Jesus. Eu quero te convidar a fazer parte desse plano, porque esse plano nasceu no coração de Deus. E eu não aceito o não como resposta. Deus vai te salvar.
E quando chegar o dia de você partir daqui, os anjos te acolherão. Amém, meus irmãos? Amanhã nós continuaremos a segunda parte desse estudo, o plano de Deus. Amanhã, o plano de Deus.